Olá pessoal, meu nome é Marcelo Antunes do canal Soydial Brasil. Não, nada disso, de novo. Olá pessoal, eu sou Marcelo Antunes do canal Soydial Brasil e hoje eu vim aqui falar mais um capítulo da história do Soydial. O capítulo de hoje, a segunda parte, é a história moderna do Soydial. O primeiro vídeo foi sobre a história clássica do Soydial. Se você ainda não viu, dá um clique aqui no card e assiste lá. Se você já viu, vamos em frente, ok? Então vamos lá. Pensando na história moderna do Soydial, a gente tem que pensar na Primeira República, porque a história clássica da China, ela termina em 1911. Então em 1911 para 1912 a gente tem o início da República da China, a República de Chiang Kai-shek. E nesse período a gente tem uma série de mudanças que impactam diretamente o Soydial. Uma delas, que é bem importante, é o fim do Champuin, o fim daquele batalhão de treinamento de guardas imperiais da etnia Manchu. Então, com o fim desse batalhão, com o subsídio do governo, do império, esses lutadores, esses praticantes, eles perdem sua fonte de renda. E eles migram para vários lugares da China. Isso é importante para a difusão do Soydial no território chinês. Tanto é que o Soydial ele começa a ir para o sul da China a partir desse período. E em especial com a fundação da Academia Central de Nanjing em 1927, onde diversos mestres de artes marciais da China são contratados para trabalhar lá. Entre eles o Chan Tung-shen, que é um mestre de Soydial famoso, que todo mundo conhece, que foi dar aulas de Soydial na Academia Central. A partir disso, a gente tem uma série de desenvolvimento, de organização do Soydial na China. E a própria difusão do Soydial para outros lugares fora da China começa com esse período. Alguns mestres começam a migrar nesse período. O próprio Chan Tung-shen, com o fim da República da China, e o início da República de Mao Tse-tung, em 1949, junto com o grupo do Kuomintang, migram para a ilha de Taiwan. Então você tem a saída do Soydial da China a partir desse período, 1949 em diante. Então, Taiwan foi importante na difusão do Soydial, principalmente para a América do Norte e, posteriormente, aqui para o Brasil e na América do Sul. Mas essa história eu vou contar mais para frente. Pensando nessa saída do Soydial da China e toda a revolução cultural que aconteceu, vários aspectos da cultura chinesa foram modificados, inclusive a questão do esporte na China. Você tem um processo de esportivização na China importante, que impacta diretamente várias práticas, inclusive o Kung Fu, que começa a ter uma reorganização das suas estruturas para que se torne um esporte, também um esporte. Veja bem, quando eu falo que se transforma um esporte, não significa dizer que as práticas antigas elas desaparecem. O esporte ele surge como mais um elemento dentro da prática. E isso para o Wushu, e a gente pode verificar isso na atualidade, a gente tem o Wushu moderno, o Wushu tradicional, e para o Soydial a mesma coisa. Então não significa dizer que uma coisa se transformou apenas em esporte, isso não é verdade. Mas eu tenho o elemento esporte surgindo de maneira importante na sociedade chinesa a partir de 1949. Tanto é impactante esse processo que em 1950 houve a padronização das regras de competição para o Soydial na China. Então você começa exatamente em 1950 um processo de organização do Soydial, da prática do Soydial, visando o esporte. Bom, esse processo ele se aprofunda na China e começa a dar uma estrutura organizacional para o Soydial que antes a gente não tinha. Se antes o Soydial estava na mão dos governos imperiais, agora o Soydial começa a se popularizar e você começa a ter o povo tendo acesso a essa prática. Bom, saltando um pouquinho mais à frente, você tem no período da década de 1980 um movimento forte de migração de chineses para o Ocidente. É uma nova leva de migração de chineses. Só que nesse período você tem um movimento importante para a Europa e para a América do Norte. Para a Europa especificamente, você tem um movimento que foi feito da China
comunista, e para os Estados Unidos você tem um movimento de migração a partir de Taiwan. Então você tem a chegada do Chiang Tung-Chen nos Estados Unidos em 1980 aproximadamente, na década de 1980, e você tem também nesse período a chegada do Yang Zhumo na França, onde ele estabelece as bases de difusão do Suaidial na Europa, e depois você tem alguns outros mestres indo para a Europa difundir o Suaidial. Para a América do Sul, a gente tem um movimento interessante. A gente tem dois movimentos importantes de migração do Suaidial para a América do Sul. O primeiro movimento foi a partir dos Estados Unidos. Alguns professores de Kung Fu aqui do Brasil foram aos Estados Unidos aprender Suaidial com mestres oriundos de Taiwan. Então significa dizer que eu estou aqui falando do Baoding Suaidial, alunos especificamente do Chiang Tung-Chen. Então eu tenho uma linhagem do Chiang Tung-Chen que vem a partir dos Estados Unidos. Isso na década de 1990. Posteriormente, na década de 2000, no final da década de 2000, eu tenho a introdução do Suaidial de Beijing no Brasil, via direta de Pequim, né? Então eu tenho dois movimentos importantes de difusão do Suaidial aqui para o Brasil especificamente. Bom, pensando nesse processo histórico de organização e difusão do Suaidial, eu volto lá para a França em 1985, com a chegada do Yuan Zhumo, vindo de Xangai, implanta lá o Suaidial e cria o Shoubo, que é uma modalidade que mistura Suaidial com técnicas de golpe, de socos e chutes, né? Então ele cria isso porque quando ele chega na França, a arte marcial de derrubar lá, o judô especificamente, já era muito forte. A escola francesa de judô era muito forte. Então ele verificou rapidamente que ele teria grande problema em implantar o Suaidial. Então ele lança o Shoubo como uma modalidade interessante que combina técnica, soco e chute, né, que se diferencia do judô, e ao reboque disso ele começa a ensinar o Suaidial que ele aprendeu na China. Então eu tenho duas coisas acontecendo, né, que é o crescimento do Shoubo na Europa e, a reboque disso, o Suaidial crescendo fortemente. Ainda na década de 1980 eu tenho a ida do mestre Wang Wenyong. Esse cara, ele era um dos mestres famosos de Beijing Suaidial e começou a ensinar na Europa a convite de, inclusive, franceses, né, que viram no Yuan Zhumo uma técnica interessante e resolveram trazer outro mestre para difundir o Suaidial na Europa. Então você tem na Europa um dos grandes centros de difusão e desenvolvimento do Suaidial no Ocidente. Bom, aqui no Brasil, tendo em vista que o Suaidial chega na década de 1990 especificamente, você tem um movimento de organização do Suaidial que se inicia a partir da década de 2000. Então, especificamente em 2004, você tem a criação do departamento de Suaidial, departamento técnico de Suaidial, na Confederação Brasileira de Kung Fu. Obviamente que isso ajuda a fazer aquela confusãozinha entre Kung Fu e Suaidial, mas isso é um assunto que a gente vai tratar mais para frente, num outro vídeo. Então, com a fundação desse departamento, você começa a alavancar processos de formação e organização da dimensão esportiva do Suaidial no Brasil. E o Suaidial, assim, começa a ganhar um grande volume. No início do ano de 2005, você tem na Europa, e vamos voltar um pouquinho para a Europa, a fundação da União Europeia de Suaidial, que, a reboque de todo o movimento que estava sendo construído no Suaidial na Europa, você tem o estabelecimento dessa entidade que organiza o Suaidial em toda a Europa. Na China, por outro lado, em 2008, você tem a fundação da Associação Profissional de Suaidial chinesa. E essa associação ela visa organizar a prática profissional de professores de Suaidial na China, né? Isso cria modelos de prática e critérios de formação muito específicos que estão sendo exportados para outros locais que têm o Suaidial como um esporte a ser desenvolvido. Bom, em 2012 foi realizada
a primeira competição de soy Jiao universitário, e junto com essa competição também houve a formação da Federação de Soy Jiao Universitário da China. Essa entidade, ela visa organizar a prática do soy Jiao nas universidades, fomentando essa prática para que se tenha um número maior de praticantes ligados à universidade, especificamente ligados à área da educação física e do esporte, no sentido de tentar, através das universidades, manter as tradições do soy Jiao na China. Então, ou seja, os chineses entenderam que a universidade era um local onde o soy Jiao poderia ganhar grande força. Em 2016, aqui no Brasil, houve a fundação da Confederação Brasileira de Soy Jiao, atendendo uma demanda das organizações chinesas de soy Jiao, visando uma integração internacional já, né? Então, essa entidade foi organizada no sentido de aumentar o intercâmbio entre o Brasil e a China, difundir o soy Jiao na sua prática e no seu ensino e, obviamente, promover e organizar eventos que façam o desenvolvimento do soy Jiao no Brasil. Voltando um pouquinho no tempo, em 2005 a gente tem o início de um campeonato chamado Soy Jiao King, que é um campeonato profissional na China que visa divulgar e captar financiamento para a promoção do soy Jiao. Esse campeonato, ele inicialmente ocorreria de 2 em 2 anos, mas atualmente ele está parado, porque os chineses entenderam que o foco seria outra direção, essa não foi muito adequada. Assim sendo, em 2015 há o início, a retomada dos campeonatos internacionais de soy Jiao, abrindo espaço para que outros países fossem para a China disputar lutas com os outros times do mundo inteiro. Posteriormente, a gente tem a intensificação dos campeonatos nacionais chineses e internacionais, a partir desse período também, visando fomentar a prática do soy Jiao na China, sempre com o apoio das organizações esportivas oficiais chinesas e das instituições universitárias chinesas. Em 2016, teve início a organização de uma entidade internacional que pretende organizar a prática do soy Jiao em outros países, A exemplo de outras confederações internacionais, essa confederação vai agregar várias federações locais, regionais e confederações de outros países. Então o soy Jiao tem se desenvolvido de maneira significativamente. Aqui no Brasil, a gente tem a organização do soy Jiao sendo feita por diversas entidades. Você tem a Confederação Brasileira de Soy Jiao, que ela só lida exclusivamente com soy Jiao, e você tem outras organizações que trabalham com o soy Jiao, tentam organizar o soy Jiao, mas junto com o Kung Fu, Então elas mesclam um pouco o soy Jiao com o Kung Fu. Mas a gente tem pelo menos umas 6 entidades diferentes no Brasil que tentam organizar o soy Jiao por aqui. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a história moderna do soy Jiao. Chegamos até os tempos atuais. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí. Se inscreva no canal e não esqueça de tocar o sininho para receber as notificações sobre próximos vídeos e novidades, tá? Caso você tenha alguma sugestão, uma crítica ou uma dúvida, escreve aí pra gente que a gente vai, com muito carinho, responder às suas questões, ok? Um abraço e até a próxima!